Durante um jantar de gala, um milionário chega de mãos dadas com a amante grávida. Os olhares se cruzam. A sala congela, mas a esposa não reage como todos esperavam. Em silêncio, ela se levanta, caminha até o centro do salão e entrega um envelope, uma única folha, uma assinatura esquecida. O que ela vai revelar, com a voz firme de quem foi subestimada por anos, vai derrubar o Império Monteiro diante de todos. Antes de começarmos essa história que vai te impactar, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O salão congelou no instante em que Eduardo Monteiro entrou pela porta principal, com a mão pousada na cintura de uma mulher grávida. Não havia música suficiente no ambiente, nem taças tilintando, nem risadas fingidas que conseguissem encobrir o choque silencioso que percorreu o corpo dos presentes. Os olhares se voltaram como uma corrente elétrica, primeiro para ele, depois para ela. Renata, cabelo impecavelmente preso em um coque baixo, vestido vinho justo o suficiente para destacar a barriga de aproximadamente 6 meses. Linda, jovem, inadequada, a amante. Ao fundo, um garçom deixou uma taça cair, o estilhaço ecoando como um tiro no silêncio repentino. Clara observava da outra ponta da sala, em pé junto ao palco, onde o nome Monteiro em Filhos reluzia em dourado sob o banner da empresa. Ainda segurava a taça de champanhe que mal havia provado, vestindo um conjunto preto de alfaiataria com ombros marcados e cabelo perfeitamente preso em um rabo de cavalo baixo. Elegante, discreta, no controle. Ela não se moveu. Renata hesitou ao encarar Clara pela primeira vez. Talvez esperasse um escândalo, um grito, uma taça arremessada. Mas Clara apenas ergueu uma sobrancelha, com a serenidade de quem já sabia, e estava esperando. Eduardo sorriu, como se nada estivesse fora do lugar. Um homem seguro demais da própria impunidade. "Boa noite", ele disse, como se estivessem todos ali para ele. O público, formado por sócios, diretores, acionistas, amigos de décadas e parentes, permaneceu atônito. Era o jantar anual da Monteiro em Filhos, tradição da elite paulistana. Um evento de gala. E agora, palco de uma humilhação pública. Clara finalmente se mexeu. Deu 2 passos à frente e entregou a taça a um garçom. Sorriu com gentileza, mas seus olhos estavam frios. Subiu calmamente ao palco. Não havia pressa nos movimentos, e essa era a parte mais perturbadora. Ela pegou o microfone e o salão emudeceu. "Antes que a noite avance, creio que devemos fazer uma pausa para registrar este momento", disse, com a voz firme e clara. "Afinal, nosso querido presidente decidiu fazer uma revelação pública. Devemos a ele alguns minutos de atenção, não é?" Eduardo abriu um sorriso tenso, tentando manter a pose. "Clara, não é hora para isso." Ela o ignorou. "Para os que não conhecem", continuou gesticulando com delicadeza na direção de Renata. "Esta é Renata, grávida, daquilo que meu marido acredita ser o novo herdeiro da Monteiro em Filhos." Um murmúrio cresceu como fogo em papel. Renata baixou os olhos, visivelmente desconfortável. Eduardo apertou o maxilar. Clara desceu do palco e caminhou em direção ao casal. O salto dos sapatos batia seco no mármore, acompanhando o silêncio absoluto da sala. "O curioso", disse ela, agora parada diante deles, "é que, entre os documentos que revisei nas últimas semanas, encontrei inconsistências curiosas, contas conjuntas em nomes que não conheço, transferências internacionais não declaradas, escrituras em nome de terceiros, quase como se alguém estivesse tentando esvaziar o patrimônio conjugal." Eduardo respirou fundo. "Clara, isso não é lugar para discutir isso." "Mas é o lugar ideal", interrompeu virando-se para a plateia. "Afinal, foi aqui que você decidiu expor minha família, meu nome, minha história." A tensão no ar era física.
Clara se virou lentamente para Renata, os olhos duros. E você? Espero que esteja preparada. Não para o escândalo, isso é o de menos, mas para o que significa conviver com um homem que esconde dinheiro da própria esposa, que falsifica documentos, que engana até os próprios irmãos. Renata empalideceu. Clara voltou ao palco e desta vez levou consigo uma pasta de couro preta. Abriu-a com precisão cirúrgica. Eu não vim aqui para me vingar, disse encarando os presentes. Vim para assumir o que é meu por direito, porque esta empresa, senhores, não será mais comandada por quem trai, quem rouba, quem mente. Ela tirou um documento e o ergueu, com a palma voltada para os convidados. Tenho aqui um termo de transferência de poder assinado pelo próprio Eduardo, em caráter irrevogável, concedendo a mim o controle majoritário da Monteiro Filhos, assinado em fevereiro, quando ele ainda implorava por perdão. Um silêncio absoluto caiu sobre o salão. E tenho mais, continuou. Um relatório contábil que aponta movimentações financeiras irregulares feitas nos últimos 4 anos. O suficiente para abrir um inquérito criminal se eu desejar. Eduardo deu um passo à frente. Isso é absurdo. Clara, você está louca? Estou lúcida, respondeu sem hesitar. E agora estou no comando. A partir dali, a noite perdeu qualquer protocolo. Sócios cochichavam entre si. Um dos acionistas mais antigos, amigo do pai de Eduardo, cruzou os braços e se virou para o lado oposto. Outro apertava o celular, já mandando mensagens. O salão antes glamouroso se transformava, diante dos olhos de todos, em um campo de batalha velado. Renata tocou o braço de Eduardo, aflita. Ele a ignorou. Clara desceu do palco com a postura ereta e os olhos afiados, como uma estrategista em guerra que antecipa cada movimento. Passou por Eduardo e murmurou, baixo o suficiente para que apenas ele ouvisse. Eu te avisei que eu sabia jogar. Você é só mais um homem que confundiu silêncio com submissão. Sem dar espaço para a resposta, Clara desapareceu discretamente pelos bastidores. O jantar continuou por mera formalidade. Os garçons circulavam mecanicamente, mas ninguém comia. O que havia sido planejado como uma noite de celebração transformou-se num tribunal silencioso, onde todos aguardavam o próximo ato dessa guerra particular. Naquela noite, nos bastidores, Clara recebeu ligações de 3 diretores que declararam apoio imediato à nova gestão. E enquanto Eduardo subia em sua cobertura em São Paulo, sem Renata, que preferiu ir embora sozinha, Clara escrevia a primeira ata da mudança de presidência. Na manhã seguinte, todos os principais portais de notícia destacavam em manchetes discretas, mas afiadas. Herança em risco. Mudança de poder na Monteiro Filhos causa tensão no alto escalão. Jantar de gala termina em confronto familiar e pode redefinir liderança de um dos maiores grupos empresariais do país. Mas ninguém ainda sabia o que Clara realmente guardava. Porque aquilo que ela revelou no jantar era só o começo. 3 dias antes do jantar, Clara acordou com a estranha sensação de que algo estava deslocado. Não o tipo de intuição vaga, mas uma inquietação afiada, incômoda, que se instala no peito como um presságio sem nome. O silêncio na cobertura dos Monteiro parecia mais denso naquela manhã de quarta-feira. O sol passava pelas vidraças enormes da sala de estar, mas não aquecia. Era como se a luz soubesse que não era bem-vinda. Eduardo saíra cedo. Deixara o café intocado, como vinha fazendo há semanas. Clara, vestida com uma camisola de seda azul marinho, andava descalça pela casa quando escutou um som discreto vindo do escritório dele. Um bip. Notificação no tablet. Um daqueles sons triviais que não costumam importar, exceto quando algo dentro de você diz que sim, importa. Ela hesitou diante da porta entreaberta. Depois entrou. O tablet estava sobre a mesa de mogno, desbloqueado. Era imprudente, até mesmo para Eduardo, deixá-lo aberto. Talvez tivesse se esquecido por pressa, ou por excesso de confiança.
A tela exibia uma janela de mensagens. O nome de quem escrevia era apenas R. Clara não tocou em nada, apenas leu em silêncio. Os olhos capturavam cada linha com precisão fotográfica. A conversa recente ainda estava na tela. R. Preciso saber se vai mesmo me assumir. Já está quase visível. Não dá mais para esconder. Eduardo, confia em mim. Depois do jantar, tudo muda. Eu prometo. R. Ela vai surtar. Eduardo. Não vai. Ela é fria. Vai fingir que está tudo bem. Sempre faz isso. Clara leu aquelas palavras como quem assiste a si mesma sendo esculpida pela percepção alheia. Fria. Vai fingir. Como se o autocontrole fosse covardia. Como se o silêncio dela fosse um favor a ele, não uma estratégia. Não havia raiva em seu rosto, só uma estranha clareza, uma confirmação. Ela se endireitou, apagou a tela com um toque leve e saiu do escritório com a mesma calma com que havia entrado. Às 11 horas, estava no centro. Vestida com blazer bege, cabelo preso em coque baixo e óculos escuros, Clara desceu do carro sem chamar atenção. Cruzou a porta de vidro do edifício e subiu até o 7º andar. O escritório do Dr. Vicente Braga, advogado de sua família há mais de 2 décadas, era discreto, clássico, cheio de livros. Ele a recebeu com um sorriso cordial, embora os olhos revelassem surpresa. Clara, está tudo bem? Ela tirou os óculos com lentidão. Havia uma firmeza nova em sua postura. Preciso de sua ajuda. E preciso que não me faça perguntas demais. Vicente assentiu. Sabia que, se Clara estava ali sem agendamento, algo sério estava em curso. O que você quer fazer? Proteger o que é meu, proteger o que construí e garantir que, quando eu me levantar, não haja como ele me derrubar. Vicente endireitou a postura. Aquela não era a Clara de sempre. Ela puxou da bolsa uma pasta e colocou sobre a mesa. Dentro, cópias de documentos que ela havia começado a organizar semanas antes. Contratos antigos, registros de compras, arquivos de transferências bancárias. Quero revisar cada um desses contratos. Quero saber o que posso usar legalmente contra Eduardo, caso ele tente me tirar da empresa ou do patrimônio. E quero transferir todas as minhas ações da Monteiro em Filhos para uma holding só minha. Já, sem ele saber. Vicente franziu a testa. Isso vai chamar atenção. Você tem certeza de que é o momento? Clara o encarou nos olhos. Vai acontecer algo no jantar de sábado. Algo que ele está planejando. Não posso impedir, mas posso controlar como isso termina. Por quase 2 horas, eles trabalharam juntos. Clara respondia com precisão, sem hesitar. Sabia exatamente o que queria e como queria. Vicente ficou impressionado e desconfiado. Algo maior se desenhava por trás da superfície. Quando Clara saiu do escritório, uma chuva fina começava a cair. No trajeto de volta, ela revisou mentalmente as últimas semanas. Os telefonemas interrompidos de Eduardo, as reuniões prolongadas demais, a forma como ele evitava contato visual quando falava com ela. Não era novidade, mas era a primeira vez que ela via os fios se conectando. Na manhã seguinte, Clara desceu até o cofre do escritório da casa. Retirou dali 3 documentos que Eduardo julgava esquecidos. O termo de transferência de poder assinado por ele durante uma crise conjugal no começo do ano, um contrato que lhe dava poderes administrativos ampliados e uma carta informal, quase uma confissão, escrita por ele meses atrás, pedindo mais uma chance e reconhecendo erros financeiros. Ela não mostraria tudo de uma vez. Sabia que tempo e impacto eram suas armas mais valiosas. À tarde, Clara ligou para o contador da família, Roberto. Preciso que revise 3 movimentações específicas que Eduardo fez no ano passado. Quero saber para onde foram os valores, quem são os titulares finais e se há algum vínculo com nomes não familiares. Você quer que isso seja discreto? Quero que isso seja invisível, Roberto. À noite, jantou com o filho adolescente, Lucas, que notou o olhar distante da mãe. Você tá bem? Estou, meu amor.
só pensando demais. É o papai? Ela parou, sorriu e fez um carinho no cabelo dele. Às vezes, quando as pessoas acham que conhecem alguém, podem se enganar. E quando isso acontece, é melhor respirar fundo e não reagir com raiva. Isso é difícil? É. Mas a gente pode transformar raiva em estratégia. É assim que se sobrevive em um mundo de predadores. Lucas não entendeu direito, mas sentiu um calafrio. Na sexta-feira, a pasta estava pronta, organizada, enumerada, com cópias autenticadas, guardada num cofre pessoal no escritório de Vicente e outra versão em seu próprio cofre. Ela também havia preparado seu look para o jantar com precisão cirúrgica. Preto, alfaiataria, postura dominante. Cada elemento visual escolhido para sinalizar, mesmo sem palavras, eu não caí. Enquanto Eduardo jantava fora, supostamente em uma reunião com investidores, Clara concluía os últimos detalhes com Vicente por telefone. Está tudo pronto, ele confirmou. E se tudo der errado? Nada vai dar errado. Eu só preciso que eles vejam. E quando virem, nada mais será como antes. Naquela madrugada, Clara dormiu poucas horas, mas dormiu em paz. Ela sabia. A guerra começaria no sábado, e ela não gritaria. Ela venceria em silêncio. Renata não sabia o que era mais difícil, conviver com o silêncio de Eduardo nas últimas semanas ou com o barulho na própria cabeça. Estava sentada na beira da cama, em um quarto de hotel sofisticado, mas frio. Luxuoso o suficiente para parecer uma concessão. Inóspito o bastante para jamais parecer lar. 6 meses de gravidez. O vestido ainda guardado na sacola de tecido, pendurado como uma decisão que ela ainda não havia tomado. Uma taça de água com gás na mesa de cabeceira. Celular com 3 mensagens não respondidas da mãe. E o pensamento fixo em uma única dúvida. Será que ele vai mesmo me assumir? Eduardo dissera que sim, que estava pronto, que o jantar de gala seria o marco de uma nova fase, que Clara já era passado, que a elite precisava ver, com os próprios olhos, que havia uma nova mulher ao lado do grande nome da Monteiro & Filhos. Mas ela sabia que o mundo dele não era como o dela. Renata crescera em São Bernardo do Campo, classe média, filha de professora de ensino fundamental e pai mecânico. Estudou com bolsa em escola particular. Entrou em administração porque parecia uma escolha sólida. Começou a trabalhar cedo. Foi assistente administrativa numa empresa pequena, depois recepcionista numa clínica de estética. Conheceu Eduardo por acaso, em um evento corporativo do qual participava como hostess. Ele a viu primeiro. Ela ainda se lembrava da forma como ele olhou. Não como os outros homens que olhavam o corpo. Eduardo olhara como se a reconhecesse, como se ela fosse alguém que ele já conhecia, alguém a quem ele devia atenção. Renata caiu. Não de forma tola, mas vulnerável. Eduardo era diferente. Sério. Refinado. Gentil nos gestos, embora frio nas palavras. Ele se dizia cansado do casamento, que vivia numa farsa, que Clara era uma mulher distante, sem paixão, sócia de aparência, que Renata o fazia sentir vivo, que com ela as coisas seriam diferentes. Ela acreditou, e quando descobriu a gravidez, a certeza virou urgência. Agora ele vai me escolher, pensava. Mas nas semanas seguintes, o entusiasmo dele foi substituído por cautela. Ele dizia que precisava de tempo, que Clara era imprevisível, que os negócios estavam em jogo. Agora, faltando 2 dias para o jantar, ele dissera ao telefone: "Quero que você vá comigo." Chega de esconder. Ela havia engasgado de emoção. "Tem certeza?" "Absoluta. O mundo precisa te conhecer. Precisa conhecer o nosso filho." Essas palavras ecoavam como mantra desde então. Mas havia algo dentro dela, não medo, mas intuição, que insistia em soprar. Não é seu lugar. Naquela tarde, ela foi fazer a última prova do vestido. O estilista a elogiou, disse que a barriga dava charme.
Mas ao se olhar no espelho, Renata se sentiu deslocada. A maquiagem sofisticada, o tecido nobre, os brincos caros, era tudo dela, mas não parecia ser. Ela passou a mão sobre o ventre, como se buscasse conexão. O bebê chutou levemente como resposta. Eu sei, amor. Vai dar tudo certo, disse em voz baixa. Tentava convencer o filho, mas também a si mesma. Na noite anterior ao jantar, Eduardo apareceu de surpresa no hotel. Estava tenso. Sentou-se no sofá, afrouxou a gravata, serviu um copo de uísque e ficou em silêncio por longos minutos. Renata o observava da poltrona, tentando decifrar aquela inquietação. Você ainda está inseguro? Ela perguntou em voz baixa. Não é isso. É a Clara, né? Ele demorou a responder. Clara não é uma mulher comum. Eu sei, você me disse. Mas ela é racional, não faz escândalo. Vai fingir normalidade. Vai tentar manter as aparências. Não se preocupe com ela. Eu estou contigo. Renata sorriu, mas por dentro sentiu um arrepio. A forma como ele falava da esposa, com uma mistura de medo e admiração. Como se Clara fosse uma entidade, não uma pessoa. Você me ama, Eduardo? Ele se levantou, foi até ela, ajoelhou-se e beijou sua barriga. Amo vocês dois. Esse é o começo da nossa nova vida. Renata acreditou, porque precisava acreditar, porque havia deixado tudo para trás. A família, o emprego, a reputação. Era tarde demais para dúvidas. E ela queria, mais do que tudo, ser aceita naquele mundo, ser reconhecida. Então eu vou, disse. Eu vou com você ao jantar. Eduardo a abraçou com força. Mas algo na tensão de seus ombros ainda não havia cedido. Na manhã do jantar, Renata acordou com dor de cabeça. Dormira pouco. Ansiedade, talvez. Passou horas se arrumando. Unhas, cabelo, maquiagem profissional. Tudo meticulosamente pensado. Ela observava o tempo pela janela do hotel. Queria que chovesse. Uma tempestade talvez justificasse sua ausência. Mas o céu estava limpo. O universo parecia determinado a empurrá-la para aquela noite. Quando Eduardo chegou para buscá-la, usava terno escuro, perfume forte e um olhar que misturava urgência e tensão. Como se ele mesmo estivesse sendo arrastado para algo que não controlava. Está pronta? Ela assentiu. Você está linda, disse, mas sem brilho nos olhos. No carro, a caminho do evento, Renata olhava as luzes da cidade passando pela janela. O salto alto apertava seus pés. O vestido incomodava. O bebê chutava. Ela não disse nada. Quando chegaram ao local, um hotel de luxo decorado com arranjos dourados e velas pendentes, ela respirou fundo. Eduardo tocou seu braço e sussurrou. Vai ser rápido. Só precisamos entrar, cumprimentar as pessoas certas. Depois você pode descansar. Eu cuido do resto. Renata não sabia, mas naquele momento, uma parte dela já pressentia que não era ela quem estava sendo apresentada à sociedade. Era Clara quem se preparava para entrar. A cidade ainda dormia quando Clara abriu os olhos naquela sexta-feira. Havia algo de simbólico em acordar antes do sol, como se precisasse começar o dia enquanto o mundo ainda era silencioso o bastante para escutá-la pensar. Levantou-se sem acender as luzes, caminhou até a janela da suíte, afastou a cortina com delicadeza e observou a imensidão cinza que envolvia São Paulo ao amanhecer. O céu carregado, a cidade ainda vulnerável. Como ela, por pouco tempo. Tomou banho sem pressa, vestiu-se com uma camisola leve de algodão e desceu até a cozinha. Preparou o próprio café. Sentia-se mais viva quando fazia coisas simples com as próprias mãos. Era um ritual. Aqueles gestos pequenos a ajudavam a manter o controle. Enquanto o café coava, Clara abriu seu caderno de couro, onde costumava anotar pensamentos soltos, esboços de discursos, ideias de investimentos. Ali, em uma página nova, começou a escrever. Não um texto, um script. Frases calculadas, perguntas estratégicas, observações frias. Quando ele chegar, silêncio. Observe os olhos dele, não acuse,
Pergunte, deixe-o tropeçar na própria resposta. Ela ensaiava mentalmente os movimentos, a expressão, o tempo de cada pausa. Sabia que não teria uma segunda chance. Cada gesto, cada palavra seria eternizado na memória dos que estivessem lá. A pasta de documentos já estava pronta, lacrada, armazenada no cofre. Vicente havia confirmado tudo na noite anterior. Cada cláusula verificada, cada assinatura válida, cada dado bancário comprovado. Mas o que Clara precisava agora não era apenas da estratégia jurídica, era da armadura emocional. No fim da manhã, ela subiu ao quarto onde mantinha seu closet. Caminhou entre os cabides como quem percorre um campo de batalha. Passou a mão por vestidos longos, ternos de corte italiano, conjuntos de alfaiataria. Parou diante de um traje preto, sóbrio, elegante, com corte estruturado e lapelas discretas, sem brilhos, sem doçura. Era o figurino ideal para uma guerra que ela não declararia em voz alta. Separou também brincos discretos, sapato fechado de salto médio e uma clutch preta. Tudo milimetricamente calculado para comunicar poder sem parecer esforço. Ela não queria chamar atenção, queria dominar o ambiente pela presença silenciosa, como sempre fez, mas agora com um propósito. Ao se ver no espelho, ainda de roupão, Clara se lembrou de uma voz. Nunca subestime o silêncio, Clara. Ele é uma arma e também um escudo. Era a voz de Dona Helena, sua sogra, falecida há quase 5 anos. Uma mulher severa, mas sábia. A única da família Monteiro que realmente a acolhera. Helena sempre dizia que Eduardo era um homem perigoso. Não por ser mau, mas por ser mimado demais para entender limites. O Eduardo nunca ouviu não, nem quando era criança. Ele não tem estrutura para lidar com mulheres fortes. E você é forte, mesmo sem parecer. Um dia, ele vai descobrir isso e vai se assustar. Na época, Clara não deu tanto peso àquelas palavras. Mas agora, ali, diante do espelho, eram como uma profecia tardia. À tarde, Clara recebeu uma ligação de Lucas, o filho adolescente, que passaria o dia com amigos e dormiria na casa da avó materna. Mãe, você tá bem? Estou, meu amor. E você? Tudo certo. Só achei você meio estranha ontem, meio distante. Ela respirou fundo. Lucas era sensível demais para a idade. Percebia coisas que ninguém dizia. Às vezes, a gente precisa se afastar um pouco de quem gosta da gente, só para proteger. Proteger de quê? De verdades difíceis. É o papai? Silêncio. Clara desviou o olhar para a janela, onde nuvens pesadas se formavam. Não importa quem é. O que importa é que você está seguro. E eu também estarei. Tá, mas se você precisar, me liga, tá? Sempre. No início da noite, Clara organizou um envelope especial com documentos impressos. Não usaria tudo no jantar, mas teria em mãos o suficiente para paralisar Eduardo se necessário. No envelope havia uma cópia autenticada do termo de transferência de controle da Monteiro em Filhos, assinado em fevereiro por Eduardo. Um relatório simplificado com 3 provas de movimentações financeiras suspeitas. Uma carta escrita por ele, pedindo uma reconciliação após uma crise conjugal e confessando que havia feito besteiras com o dinheiro da empresa. Tudo legalmente amarrado, tudo estrategicamente montado. Em uma folha em branco, Clara escreveu de próprio punho: nem toda traição é com o corpo, algumas são com a verdade. Dobrou a folha, guardou junto dos documentos. A casa estava silenciosa. O relógio marcava 10h17. Clara desligou o celular, acendeu uma vela e sentou-se em frente à lareira. Não chorava, não tremia, meditava. E naquela última noite antes da guerra, ela entendeu: o verdadeiro poder não está em vencer, mas em mostrar com dignidade que você jamais esteve realmente fora do jogo. O dia seguinte amanheceu abafado, pesado, como se a cidade ainda estivesse processando o impacto da noite anterior. Nas primeiras horas da manhã,
Os principais portais de notícia lançaram notas discretas, cuidadosas, mas letais. Nada escandaloso, nenhuma manchete gritante, apenas as palavras exatas, cirurgicamente escolhidas para causar ruído sutil. O tipo de ruído que se espalha por trás das cortinas dos clubes executivos e das salas envidraçadas. Clima de tensão marca jantar da Monteiro em Filhos após revelação surpreendente de liderança. Mudança no comando da tradicional empresa familiar choca aliados e abre questionamentos. Fontes afirmam que documentos revelados pela esposa do CEO alteram o rumo da sucessão empresarial. Eduardo acordou com o telefone vibrando sem parar. Assessores, amigos próximos, membros do conselho, nenhum parente. Clara não havia ligado e ele não esperava que ligasse. Com os olhos ainda pesados e a boca amarga de uísque, ele sentou na beira da cama e leu as notificações. Cada frase era uma pancada na reputação que levara 20 anos para construir. Nenhuma acusação direta, mas o suficiente para manchar a aura de intocável que ele cultivava com tanto zelo. Na cozinha, Renata preparava café com mãos trêmulas. Estava pálida, mal dormira. Aquela noite que ela esperava que fosse sua noite de glória, havia se tornado um pesadelo suspenso. Ninguém a atacou diretamente, mas os olhares diziam tudo. Eduardo entrou na cozinha sem camisa, parecendo mais velho, mais humano e menos poderoso. Eles publicaram, ele disse. Renata assentiu, sem encará-lo. Você vai desmentir? Não, ainda não. O silêncio às vezes vale mais que a defesa. Ela virou-se para ele, finalmente o encarando. Eduardo, o que aconteceu ontem? Você não sabia? Ele hesitou. Aquela pausa doeu mais do que qualquer resposta. Sabia que Clara era inteligente, mas não achei que ela fosse fazer aquilo. Não ali, não daquele jeito. Renata abaixou o olhar. Ela estava pronta. Clara está sempre pronta. Renata quis perguntar. E eu? Mas não teve coragem. Estava cansada de se medir em comparação com uma mulher que mal conhecia, mas que agora percebia, talvez conhecesse Eduardo melhor do que ela jamais conheceria. Na cobertura de Clara, a atmosfera era completamente oposta. Silêncio, organização e foco. Às 7 horas, ela já estava vestida e pronta. Tomava café enquanto lia os artigos no tablet. Suas notificações pessoais haviam explodido durante a madrugada. Amigos, conhecidos, sócios e principalmente pessoas que antes a ignoravam solenemente, agora a procuravam com uma nova reverência. Algumas mensagens eram diretas. Parabéns pela postura. Finalmente, alguém enfrenta esse império masculino. Fiquei impressionado. Conte comigo para o que precisar no conselho. Sua inteligência emocional ontem foi magistral. Precisamos conversar. Outras, mais cifradas, vinham de nomes grandes. Executivos antigos, investidores silenciosos, pessoas que até então orbitavam em torno de Eduardo. O tom era claro. Ela agora era o centro gravitacional. Ela respondeu poucas mensagens, só as essenciais. Ainda não era hora de falar demais. No fim da manhã, recebeu um e-mail com o título Ata de Mudança de Poder, rascunho para validação. Abriu com um leve sorriso. A engrenagem estava em movimento. Na tarde daquele sábado, Eduardo tentou se reunir com 2 conselheiros veteranos. Ambos alegaram compromissos. Um deles, porém, mandou uma mensagem enigmática. Meu caro, este é um novo ciclo, e quem não entende ciclos se torna passado. Ele arremessou o celular contra o sofá. Pela primeira vez em anos, Eduardo Monteiro sentiu medo real. Renata, por sua vez, passou a tarde reclusa, deitada, com a televisão ligada, mas sem assistir. Passava o dedo pelo celular, relendo mensagens antigas de Eduardo. Comparava palavras, revisitava promessas. Analisava tudo com um olhar que não tinha antes. Era como acordar de um transe. Perceber que os gestos carinhosos talvez tenham sido estratégia,
que o futuro que lhe foi pintado era só um reflexo do que ele queria extrair dela, não o que estava disposto a dar. No fim da tarde, ela digitou uma mensagem para ele. Você me usou? Apagou. Escreveu de novo. O que eu significo para você de verdade? Também apagou. Guardou o celular. Ela precisava de respostas. Mas naquele momento, sabia que não viriam dele. Nem agora. Talvez nunca. À noite, Clara preparou-se para uma ligação com Vicente. Era hora de definir os próximos passos. A formalização da ata, a convocação do conselho para validação, a blindagem jurídica para evitar qualquer manobra de Eduardo. O impacto foi melhor do que esperávamos, ele disse, porque ninguém esperava que fosse eu a agir, respondeu Clara com calma. Vicente hesitou antes de perguntar, e você está pronta? Para tudo que vem agora? Clara sorriu, pela primeira vez em dias, com leveza. Vicente, o que está acontecendo agora? Eu comecei a construir muito antes de ele imaginar que teria coragem de me trair. Do outro lado da cidade, Eduardo fitava a cidade pela janela. O copo de uísque nas mãos, o olhar perdido. A notícia rodava, a opinião pública era fria, os sócios se calavam, os amigos não atendiam. Renata, encolhida no sofá, o observava em silêncio. Havia uma pergunta que se repetia em sua mente, como um tambor distante. O que mais ele está escondendo? Ela não sabia, mas a dúvida já havia criado raízes. E assim começava o verdadeiro efeito dominó. Ninguém mais confiava em Eduardo Monteiro, nem a mulher que ele jurava amar. A sala do conselho da Monteiro em Filhos nunca estivera tão silenciosa. Eram 8 horas da manhã de uma segunda-feira fria, mas a temperatura entre os presentes oscilava entre o desconforto e o embate iminente. Homens de terno escuro, olhares tensos, dedos tamborilando discretamente nas mesas de vidro. Clara entrou sem anunciar. Sua postura reta, passos firmes e olhar direto fizeram com que, instintivamente, todos se calassem. Atrás dela, Vicente Braga, seu advogado, carregava uma pasta preta. Nada foi dito, apenas os gestos. Bom dia, senhores. Clara começou com a voz suave, mas firme. Solicitei esta reunião emergencial por razões que alguns aqui já imaginam. Outros talvez não. Mas ao final desta apresentação, todos terão clareza. Eduardo estava sentado à cabeceira, rígido, queixo erguido, mas olhos agitados. Seu mundo, que até então girava em torno de sua palavra, agora girava em torno da mulher que ele subestimara por anos. Antes de qualquer posicionamento, Clara continuou, gostaria de registrar que toda a documentação apresentada aqui hoje já foi protocolada nos cartórios competentes e enviada à assessoria jurídica da empresa. Ela assentiu para Vicente, que retirou da pasta um conjunto de envelopes. Distribuiu um para cada conselheiro. Dentro estavam a cópia autenticada do termo de transferência de poder, assinado por Eduardo no início do ano. A ata de alteração de liderança, com protocolo de cartório. Um resumo executivo de movimentações financeiras que apontavam anomalias nos últimos 4 exercícios fiscais, assinadas digitalmente por Eduardo. Silêncio absoluto. Esse documento, disse um dos conselheiros com a voz grave, tem a assinatura do próprio presidente? Sim, respondeu Clara. Datado de fevereiro, registro legal e reconhecido, cedido em caráter irrevogável. E ela se virou para Eduardo. Não sob coação, como ele poderia alegar, mas por livre e espontânea vontade. Há inclusive registros em vídeo da conversa, caso necessário. Eduardo abriu a boca, mas Vicente foi mais rápido. Recomendamos que o senhor aguarde sua vez para falar. Qualquer contestação deve ser formalizada ao final da reunião. Estamos gravando tudo. O ambiente se contraiu. E quanto às movimentações? Perguntou o outro conselheiro, que raramente se manifestava. Clara se aproximou do telão da sala e conectou um pendrive.
Essas são apenas 3 entre as diversas transações feitas entre contas de titularidade indireta, ligadas a nomes vinculados a Eduardo Monteiro, mas fora da estrutura societária da Monteiro & Filhos. Na tela apareceram gráficos, valores e datas. O impacto visual foi fulminante. Uma das transferências foi feita 2 dias antes de uma reunião de fusão estratégica. Outra, no mesmo dia em que a empresa anunciou prejuízo operacional. Coincidência? Ninguém respondeu. Eduardo mexeu-se na cadeira incomodado. Isso é uma leitura parcial dos dados. Disse finalmente: eu sou o presidente desta empresa há mais de 20 anos. Tenho poder de decisão sobre transferências e autorizações financeiras. O que está sendo sugerido aqui é... O que está sendo provado aqui, interrompeu Clara, com elegância mortal, é que sua gestão deixou de servir à empresa para servir a si mesmo. E agora a empresa precisa ser resgatada da sombra de suas escolhas. Vicente se manifestou. De acordo com o Estatuto da Monteiro & Filhos, a posse majoritária concede ao titular poder para convocar reunião de conselho, revisar mandatos e alterar cargos diretivos. A documentação que os senhores têm em mãos é válida e legal. O conselheiro mais antigo, um homem de cabelo branco impecável, pigarreou antes de falar. Senhora Clara, usou o termo com um respeito que não passava despercebido. A senhora tem a intenção de assumir oficialmente a presidência executiva? Sim, disse ela sem hesitação, com uma nova proposta de gestão, transparente, ética e baseada em mérito, não sobrenome. Um burburinho percorreu a mesa. Alguns conselheiros se entreolharam. 2 acenaram discretamente com a cabeça. Outros permaneciam neutros, ainda avaliando para onde o vento sopraria. Então votemos, disse o conselheiro veterano. De acordo com o artigo 17 do Estatuto, em situações de urgência, a maioria simples dos votos presentes pode aprovar a mudança de comando diretivo. Clara permaneceu de pé, enquanto os nomes eram chamados um a um. Conselheiro Gustavo? A favor da transição. Conselheiro Augusto? A favor. Conselheiro Marco Aurélio? Pausa. Abstenho-me. Preciso avaliar melhor os documentos. Conselheira Mariana? A favor. Conselheiro Vicente Braga, representando acionista com plenos poderes? A favor. E assim seguiu. Voto após voto, a sala foi desenhando um novo mapa de poder. Quando a contagem terminou, a maioria estava clara. Clara Monteiro, esposa antes silenciosa, agora era oficialmente nomeada presidente executiva da Monteiro & Filhos. Eduardo ficou em silêncio, não por respeito, mas por não ter como contestar. O conselheiro mais antigo virou-se para Clara. Parabéns. A partir de agora, sua gestão será acompanhada com atenção. O que pretende fazer primeiro? Ela sorriu, um sorriso que não era vaidade, era certeza. Restaurar a confiança, e saiu da sala sem olhar para trás. A humilhação pública é uma ferida que supura devagar. Para Eduardo Monteiro, a queda não foi apenas uma questão de poder. Foi um golpe direto na sua identidade. Durante 2 décadas, ele foi o centro da Monteiro & Filhos. As decisões passavam por ele. As reuniões se moldavam ao seu humor. Agora, nem a chave do escritório principal lhe pertencia mais. Na terça-feira seguinte à reunião do conselho, Eduardo sentou-se no escritório secundário que ainda mantinha no Itaim. Pequeno, discreto, com vista apenas parcial da cidade. A solidão da nova condição tornava o espaço claustrofóbico. O advogado chegou às 10 horas em ponto. Meu nome é Caio Montelo, anunciou, estendendo a mão com firmeza. E eu não costumo perder. Eduardo já havia ouvido falar dele. Era conhecido nos círculos jurídicos por atuar em causas empresariais de alta complexidade e por transformar brechas legais em arietes. Caro, implacável e útil. Quero reverter o controle da empresa, disse Eduardo direto. Ela me expôs, me humilhou, mas o patrimônio é meu, a marca é minha. Ela era só a esposa. Caio abriu um sorriso breve e sem humor.
Preciso de base jurídica, contratos, testamentos, registros da empresa desde sua fundação. Tudo o que possa indicar que sua posse é mais legítima do que a dela. Alguma coisa? Eduardo se levantou, caminhou até uma estante e puxou uma caixa de arquivo antiga, forrada de couro. Dentro havia envelopes desgastados pelo tempo, papéis amarelados e uma pasta plástica com um único documento. Isso aqui, disse entregando, é o testamento original do meu pai, assinado 1 ano antes de morrer. Ele deixa a Monteiro em Filhos exclusivamente sob minha gestão, com cláusula de exclusão direta de qualquer interferência conjugal. Caio leu com atenção. Cláusula de exclusão? Interessante. Se esse documento for válido e ainda em vigor, podemos alegar que qualquer concessão de controle feita a Clara foi nula de origem. Eduardo assentiu. Quero derrubar tudo que ela fez, e rápido. Então me dê 48 horas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Clara trabalhava com a mesma frieza que a consagrou no jantar. A primeira semana como presidente executiva era uma mistura de reuniões, auditorias emergenciais e reconstrução da imagem institucional. Vicente apareceu com uma expressão mais grave que o habitual. Soube que Eduardo contratou Caio Montelo. Clara levantou os olhos do notebook. Aquele carniceiro? O próprio. E segundo uma fonte minha, ele vai usar um testamento antigo do seu sogro como tentativa de invalidar a sua posse. Clara se recostou na cadeira. O testamento que exclui cônjuges? Esse mesmo. A cláusula é legítima, mas o problema é outro. Não sabemos se esse é o último testamento válido, e se for o último, pode complicar. Então, vamos descobrir se há algo mais, respondeu sem hesitar. No final do dia, Clara marcou um encontro com Davi Monteiro, irmão mais velho de Eduardo. Afastado da empresa há anos, Davi era conhecido por seu espírito livre e pela relação mais próxima que teve com o pai antes da morte. Encontraram-se num café discreto em Pinheiros. Clara foi direto ao ponto. Davi, preciso saber se o testamento que Eduardo tem é o único que seu pai deixou. Ele riu, sem ironia. Você acha que o velho deixaria uma única versão de testamento com Eduardo? Eles mal se falavam no final. Meu pai sabia quem ele era e desconfiava de tudo o que dizia respeito ao futuro da empresa. Então existe outro? Existe. O mais recente, assinado cerca de 6 meses antes da morte dele. Mas nunca foi levado a público e sumiu do escritório logo após o funeral. Minha suspeita é que Eduardo o escondeu, mas não tenho provas. Só me lembro de ter lido com ele e assinado como testemunha. Você lembra o conteúdo? Sim. Revogava cláusulas antigas. Dava parte da administração para mim e para você. Especificamente você, como curadora jurídica da parte da mãe, que ainda tinha ações em nome dela. Eduardo ficou furioso na época. Meu pai prometeu revisar mais tarde, mas nunca chegou a formalizar publicamente. Clara respirou fundo. E você toparia testemunhar isso? Se for preciso, sim. Na manhã seguinte, Clara convocou Vicente para uma estratégia emergencial. Precisavam encontrar uma cópia daquele testamento, ou ao menos evidências de sua existência. Ele provavelmente não destruiu, disse Vicente. Eduardo é do tipo que guarda provas mesmo das mentiras que conta. É uma mistura de controle e vaidade. Então está em algum lugar, e a gente vai achar. Eduardo, por sua vez, caminhava com Caio pelos bastidores legais. Haviam protocolado uma notificação a Monteiro em Filhos, questionando formalmente a legitimidade da ata de transição. A ação era puramente estratégica, criar barulho, pressionar, desgastar Clara publicamente. Quando ela perceber que o chão legal dela está trincando, disse Caio, ela vai hesitar. Mas Eduardo não conhecia a versão de Clara que agora ocupava a presidência. E o que ele achava ser trinca era só o início de uma nova fundação sendo cavada. Clara sabia que o poder real não estava apenas nos documentos.
estava na origem, na legitimidade, no sangue. A busca pelo testamento desaparecido havia levado Vicente a vasculhar arquivos antigos, contatos de confiança, ex-funcionários do patriarca. E foi numa conversa aparentemente trivial com um deles que o fio começou a puxar o novelo. "Você lembra do Sr. Alcides?", disse Vicente ao telefone. "Foi motorista da família por quase 30 anos. Aposentado há uns bons anos. Mora no interior agora, mas ele me contou algo estranho." Clara escutava com atenção enquanto caminhava pelo corredor da sede da empresa, agora sua. Ele diz que o velho Monteiro, o pai de Eduardo, tinha uma desconfiança sobre a paternidade do filho, que, por anos, isso foi um assunto velado dentro da casa. Clara parou. "Vicente está dizendo que Eduardo pode não ser... Não quero criar expectativa. Mas Alcides mencionou que o patriarca chegou a encomendar um teste de DNA. Nunca falou disso abertamente, mas o comentário ficou. Meu nome, meu sangue, não são sinônimos." Clara sentiu um calafrio. "Precisamos encontrar esse teste. Se ele existe, muda tudo. Inclusive a validade do testamento antigo que Eduardo está usando." 2 dias depois, Vicente retornou com novidades. "Achei." "O quê?" "O laudo. Um envelope antigo, sem identificação externa, guardado no arquivo de um ex-funcionário do jurídico que cuidava dos assuntos pessoais do patriarca. Era confidencial. Datado de 1998. Um teste de DNA comparando o sangue do patriarca com o de Eduardo. Clara pegou o papel com mãos firmes. Resultado: incompatibilidade genética. 0% de probabilidade de paternidade. A sensação não foi de triunfo, foi de impacto. Era uma verdade densa, silenciosa, que mudava tudo. Não só juridicamente, mas emocionalmente, historicamente. Eduardo Monteiro não era filho legítimo de Antônio Monteiro. Naquela noite, Clara estava em casa quando Eduardo apareceu sem avisar. A campainha tocou e, ao abrir a porta, encontrou-o com o rosto tenso, olhos fundos. "Precisamos conversar", disse ele. Ela hesitou, mas abriu passagem. Estavam sozinhos. Pela primeira vez em semanas, sem advogados, sem conselhos, sem jornalistas. "Quer café?", ela perguntou com ironia. "Não vim aqui para ser provocado." "Então, por que veio?" "Você mexeu com tudo. Com a empresa, com minha imagem, com meus aliados, eu mexi com a verdade. Se isso te desestabiliza, é porque ela não era sua aliada." Eduardo sentou-se no sofá, silencioso. "Clara, o que você vai fazer agora?" Ela o observou. Ele parecia menor, vulnerável, mas não mais confiável. "Isso depende. Depende se você está pronto para encarar a origem de tudo." Ele a encarou, desconfiado. "Do que está falando?" Ela caminhou até a estante, pegou uma pasta e lançou sobre a mesa. "De quem você é de verdade? Ou melhor, de quem você não é?" Eduardo folheou o laudo. Leu de novo. E o impacto foi visível. A cor deixou seu rosto. Os ombros afundaram. Pela primeira vez, Clara viu ali um homem quebrado. "Isso é mentira. Isso é uma armadilha sua." "Não é. Isso estava guardado, escondido, até que a arrogância de alguém fez com que a verdade resolvesse aparecer. Meu pai, ele nunca me disse nada, porque era mais fácil manter a mentira do que lidar com o escândalo. Mas agora, Eduardo, sua narrativa ruiu. Você não é herdeiro legítimo e aquele testamento perdeu toda a validade jurídica. Você não tem o direito que sempre acreditou ter." Ele levantou-se. "Você vai usar isso contra mim? Eu não preciso. Isso já te destruiu. A questão é, o que você vai fazer agora que nem sua identidade sobreviveu?" Eduardo saiu sem dizer uma palavra. O mundo lá fora continuava girando, mas dentro dele, tudo havia parado.
No dia seguinte, Clara convocou Vicente para uma reunião privada. Quero que esse documento permaneça sob sigilo. Por enquanto, não quero que isso se transforme em um circo, mas se ele tentar outra ofensiva, usaremos. E dessa vez, não haverá volta. Vicente assentiu. E se ele recuar? Então eu deixo que ele desmorone em silêncio. O que ele fez comigo, eu não preciso fazer com ele. A verdade já fez. Clara sabia. A guerra não se vencia apenas com armas. Vencia-se com origem. Era uma manhã de céu limpo, mas o ar dentro da Monteiro Filhos carregava uma expectativa densa, como antes de uma tempestade. Clara caminhava pelos corredores da sede principal com passos firmes e contidos. Usava um terno branco, de corte sóbrio, camisa bege e cabelo preso num coque impecável. Elegância, autoridade e serenidade. Uma combinação que naquela manhã falaria mais alto do que qualquer protocolo. No saguão, funcionários se reuniam diante do auditório de eventos, convidados para a primeira Assembleia Geral aberta desde a reestruturação da presidência. O convite havia sido direto. Comparecimento recomendado. A nova liderança da Monteiro Filhos será oficialmente apresentada. O burburinho era inevitável. As apostas também. Vai falar bonito, mas não muda nada, sussurrou um analista financeiro ao colega. Aposto que ela vem com aquele papo de empoderamento e nada prático, disse um gerente de setor. Ouvi que ela já limpou 2 nomes grandes do jurídico, comentou alguém da área de contratos. Se ela tiver coragem de tocar no nome do Eduardo, aí sim eu respeito, disse uma jovem do marketing. Quando Clara entrou no auditório, todos se calaram. Subiu ao palco com passos calmos. O microfone já a aguardava. Os holofotes também. Bom dia a todos, começou. Sua voz saiu clara, firme, envolvente. Hoje eu não venho anunciar uma nova era, porque novas eras costumam ser apenas versões reformuladas de velhos vícios. Eu venho aqui para enterrar um modelo de gestão. Alguns se entreolharam. Durante décadas, a Monteiro Filhos foi comandada por uma cultura que confundiu sobrenome com mérito, silêncio com lealdade e aparência com competência. Esse modelo acaba agora. A frase caiu como um raio. Clara respirou e continuou. A partir de hoje, cargos e promoções serão regidos por 3 critérios: ética, competência e contribuição real para os resultados. O que não for transparente será desfeito. O que não for justo será reavaliado. E o que for podre será extirpado. Um leve burburinho começou no fundo da sala, mas não a desestabilizou. Não estou aqui para promover uma caçada, mas não esperem de mim condescendência com esquemas, favorecimentos ou alianças baseadas em favores de família. Esta empresa não será mais controlada por dinastias internas. Ela fez uma pausa. O silêncio era absoluto. E para deixar isso claro, comunico agora a exoneração imediata dos senhores Caio Peixoto, diretor jurídico, Walter Campos, coordenador de operações, e Lúcia Barreto, gerente de compliance. A menção de nomes conhecidos provocou um impacto imediato. Os 3 foram citados em relatórios de conflito de interesse e uso irregular de recursos. Os documentos estão em análise jurídica e contábil, mas suas saídas são, desde já, irrevogáveis. Clara olhou nos olhos da plateia. Esta casa será limpa, não por vingança, mas por respeito a cada um de vocês que trabalha com honestidade todos os dias. Ela finalizou com uma frase que ecoaria por toda a empresa. A partir de hoje, o sobrenome Monteiro não garante mais trono. O que garante lugar nesta mesa é integridade. A repercussão foi imediata. Nas horas seguintes, redes internas da empresa ferviam com mensagens, memes, reações e discussões. Grupos de WhatsApp da diretoria colapsaram em teorias, lamúrias e parabenizações. A área de recursos humanos registrou uma movimentação atípica.
funcionários de base enviando mensagens de apoio à nova presidente. Finalmente, alguém falou o que todos queriam dizer. Nunca pensei que teria orgulho de quem comanda aqui. Se ela manter a linha, pode mudar tudo. Mas nem todos celebravam. Na sala da antiga diretoria, 3 homens conversavam em voz baixa. Se ela continuar assim, vamos ter cortes em todas as áreas de influência. Ela acha que pode governar com discurso. Mas tem muito mais coisa aqui dentro do que ela imagina. Eduardo caiu porque achou que era invencível. Ela pode cair pelo mesmo erro, só que ao contrário, achar que é imaculada. Esses homens, herdeiros indiretos da estrutura corporativa anterior, ainda tinham influência nos bastidores e começavam a se articular. Precisamos encontrar rachaduras no discurso dela, ou forçar rachaduras, mas com cuidado. Ela está com a imprensa a favor e metade dos funcionários idolatrando. Ninguém é de ferro, a gente só precisa esperar a hora certa. Enquanto isso, Clara se reunia com os novos líderes de cada departamento. A reformulação da estrutura começava com pequenas trocas, alinhamentos de metas e a convocação de consultores externos para a revisão de contratos suspeitos. Vicente acompanhava tudo de perto. Você sabe que comprou briga com gente grande, né? Eu sei, e sei que eles vão tentar sabotar por dentro. Vai endurecer? Não. Vou fazer melhor. Vou deixar que se exponham. A podridão, quando não é mais alimentada, apodrece mais rápido. Clara estava no comando, mas sabia, o poder sempre tem um custo. E ela estava disposta a pagar, desde que não fosse com a própria consciência. O rugido da derrota ainda ecoava nos bastidores da Monteiro em Filhos, mas Eduardo Monteiro não havia desaparecido. Ao contrário, desde sua destituição, ele passara a operar como muitos homens acostumados ao poder fazem quando perdem o trono, nos bastidores. Nas 2 semanas que se seguiram ao discurso de Clara, ele traçou um plano, não um contra-ataque direto, mas algo mais perigoso, a infiltração. A base do plano era simples. Eduardo ainda conhecia os códigos internos, os vícios, os atalhos. Ele sabia quem devia favores, quem odiava mudanças, quem preferia a podridão estável à transparência imprevisível. Reuniu 3 antigos aliados num jantar reservado em um apartamento alugado, longe de câmeras e olhares da mídia. Não usou celular. Não mencionou nada por e-mail. Cada conversa era direta, olho no olho. Clara não está fazendo uma gestão, está limpando o nome dela, disse ele. E quem não se adaptar vai ser jogado no lixo como se nunca tivesse construído nada aqui. Um dos aliados, Maurício, ex-diretor de Relações Institucionais, sorriu de canto. E o que você propõe? Que a gente entre de novo, mas não pela porta da frente. A operação começou pequena. Dados administrativos aparentemente banais sendo compartilhados com terceiros. Arquivos internos acessados por contas inativas. Contratos revisados com cláusulas discretamente alteradas. Uma assinatura digital desviada. Um cronograma de entrega manipulado. Era um vazamento lento, invisível aos olhos comuns, mas não aos de Clara. Ela notou o primeiro sinal numa reunião de alinhamento com a equipe de projetos. Um número estava errado, pequeno, mas errado. E esse erro levava a uma projeção financeira diferente da oficial. Clara não disse nada, mandou reprocessar os dados. O erro persistiu e vinha sempre da mesma fonte. O setor de TI terceirizado, o mesmo que havia sido mantido por influência do antigo jurídico. Ela entendeu. Vicente, disse ela numa ligação sigilosa, quero um especialista em auditoria digital, discreto, e preciso de alguém da minha confiança infiltrado no jurídico. Vamos caçar de dentro. Você acha que ele... Não, eu tenho certeza. Enquanto Clara montava sua rede silenciosa, Eduardo avançava. Um ex-funcionário da comunicação interna passou a enviar relatórios anônimos para influenciadores corporativos, sugerindo que a nova presidência era uma jogada midiática, sem base técnica.
Um dos contratos de fornecimento de tecnologia começou a dar problema. Atrasos, bugs inexplicáveis. A empresa fornecedora era ligada a um dos aliados de Eduardo. Até ali, tudo era negável. Mas o padrão era claro: instabilidade artificial. Clara recebia alertas quase diários de pequenos ruídos que sozinhos pareciam acidentes. Juntos, eram uma sinfonia. Ela decidiu não cortar cabeças, ainda. Preferia que eles se sentissem seguros. Mandou reforçar as câmeras de segurança de setores-chave. Implantou um novo sistema de rastreamento de metadados com o apoio do especialista contratado por Vicente. E, silenciosamente, plantou 3 profissionais de sua confiança em setores sensíveis. O jogo estava em curso. Numa tarde de quinta-feira, Clara convocou uma reunião informal com os gerentes de projetos, sem aviso prévio. Queria observar reações. Ao citar um relatório específico, notou um desconforto claro em um dos presentes. Marina, da área de contratos. Ela gaguejou, desviou o olhar, depois tentou justificar uma alteração num cronograma que nunca havia sido aprovado. Clara agradeceu, mudou de assunto e seguiu a reunião. Naquela mesma noite, pediu a Vicente: "Quero o histórico de acesso da Marina nos últimos 60 dias. Tudo." 2 dias depois, o resultado chegou. Marina acessara documentos confidenciais fora do expediente e encaminhara anexos para um e-mail externo, de nome codificado, cruzamento rápido. O IP de destino levava a um servidor privado, vinculado indiretamente à empresa de tecnologia ligada a Eduardo. Clara convocou Marina para uma conversa privada. Ela entrou nervosa, tentava manter a compostura. Clara foi direta. "Você está jogando contra a empresa, mas talvez não saiba tudo." Marina tremeu. Eu só segui orientações. Achei que era normal. Sabotagem não é normal. E se continuar, a justiça vai bater à sua porta antes que Eduardo te proteja." Marina desabou. Chorou. Confessou tudo. Entregou nomes, conexões, mensagens. Era a confirmação. Eduardo estava dentro da empresa. Clara não agiu de imediato. Montou um dossiê com provas de cada movimento. E iniciou a contra-infiltração. Fez parecer que estava distraída. Reuniões mais leves, discursos motivacionais. A comunicação interna começou a divulgar casos de sucesso das novas lideranças. Tudo intencional. Enquanto eles cavavam túneis, ela desenhava o mapa. Eduardo, por sua vez, começava a sentir a tensão dos seus infiltrados. As informações vinham com mais ruído. Alguns começavam a recuar. Marina estava sumida. "Alguém está recuando?" perguntou a um aliado. "Pode ser que ela tenha sido descoberta." Eduardo apertou os olhos. "Se ela souber que fomos nós, vai vir com tudo." E ele estava certo. Mas o que ele não sabia era que Clara já tinha todos os nomes e estava apenas esperando o momento certo para o checkmate. O apartamento em que Renata vivia parecia maior a cada dia. Desde o jantar, e principalmente após o silêncio ensurdecedor de Eduardo nas últimas semanas, os cômodos pareciam ecoar mais do que sons. Verdades abafadas, expectativas não atendidas e promessas que agora pareciam piadas mal contadas. Ela andava pela casa com a barriga de quase 7 meses já pesando nos movimentos. O espelho refletia uma mulher com olhos cansados e uma força que ela ainda não sabia que tinha. Naquela manhã, decidiu que não ia mais adiar o que evitava. Confrontar Eduardo. Ligou. Chamou. Ele atendeu. "Oi", disse ele, a voz seca, impaciente. "Preciso falar com você. Pessoalmente." "Agora não posso, Renata. Estou com 1000 coisas." "Então arrume tempo, ou eu apareço na sede da Monteiro & Filhos com o meu barrigão e peço para falar com o pai do meu filho." Silêncio. "Estarei aí em 20 minutos." Eduardo chegou usando blazer escuro e óculos escuros, como se quisesse esconder o que não dava mais para disfarçar. Ele estava exausto, tenso e com medo.
Vai direto ao ponto, Renata. O que você quer? A verdade. Sobre mim, sobre você, sobre Clara, sobre tudo o que você escondeu. Eduardo bufou e jogou-se no sofá. Renata, você entrou nisso sabendo que minha vida era complexa. Eu nunca prometi um castelo. Prometeu sim. Ela rebateu, firme. Prometeu uma vida, uma família, um futuro. Prometeu que eu era diferente. E agora, eu sou só um nome riscado da sua agenda? Você tá emocional. Eu tô grávida. O silêncio entre os dois era como vidro prestes a rachar. Renata caminhou até a estante e puxou o envelope que havia escondido ali. Dentro, cópias de prints de conversas de Eduardo com outros aliados. Mensagens que ela mesma havia descoberto ao ter acesso a um dos celulares antigos que ele deixou sem senha. Ela jogou o envelope sobre a mesa. Isso aqui são mensagens suas com aliados, falando que eu era útil para pressionar Clara, que me levar ao jantar era movimento simbólico, que eu não era ameaça real. Eduardo gelou. Onde você conseguiu isso? Não importa. Você mentiu para mim. Me usou como uma peça. Renata, eu confiei em você. Eu me afastei da minha família. Eu apostei tudo. E agora estou criando um filho que não tem nenhum nome definido porque o pai está ocupado demais tramando contra a própria esposa. Eduardo abaixou a cabeça. Não respondeu. Pela primeira vez, não tinha o que dizer. No dia seguinte, Renata começou a arrumar malas. Não era uma decisão impulsiva, era dolorosa, mas necessária. Vai embora, moça? Perguntou a recepcionista do prédio, ao vê-la saindo com caixas. Por um tempo. Preciso respirar. Ela ainda não tinha um destino certo, mas conversara com a mãe. Tinha espaço em um sítio da família, interior de Minas. Paz, distância, silêncio. O bebê precisa de um começo melhor, disse a si mesma. Naquela tarde, enquanto organizava os últimos itens, ouviu a campainha. Pensou que fosse o porteiro, ou a mãe, ou talvez Eduardo tentando consertar o que não podia. Mas ao abrir a porta, congelou. Era Clara. Vestia roupa discreta, blazer claro e um olhar indecifrável. Não havia hostilidade, nem compaixão, apenas presença. Posso entrar? Renata hesitou. Depois assentiu. Você me odiou, disse Clara, sentando-se devagar. Achei que devia, respondeu Renata. Mas agora eu não sei mais nada. Clara observou o apartamento, o sofá com roupas de bebê dobradas, a mala semiaberta. Ele te machucou? Me manipulou. Clara assentiu como quem já conhecia aquele mapa emocional. Eu não vim te atacar, nem te julgar. Só queria que você soubesse que eu também fui usada por ele. Por anos, de outras formas. Mas o padrão é o mesmo. Renata não respondeu. Apenas olhou para o chão, engolindo o choro. Eu descobri coisas que vão destruir a imagem dele, continuou Clara. Mas isso não tem a ver com você ou com seu filho. Não quero envolver vocês nisso. Ele disse que te amava? Clara sorriu. Um sorriso triste. Eduardo ama apenas o poder. Nós duas fomos variações disso. As duas ficaram em silêncio por alguns segundos longos. Eu tô indo embora, disse Renata. Não quero mais isso. Não quero que meu filho cresça ouvindo mentiras. Isso te torna mais forte do que muita gente que permaneceu. Clara se levantou. Se algum dia precisar, estendeu um cartão. Não hesite em me procurar. Acredite ou não, eu nunca vi você como inimiga. Apenas como uma mulher perdida, como eu já fui. Renata pegou o cartão. Não disse nada, mas pela primeira vez, acreditou. Naquela noite, Eduardo ligou. Renata, me desculpa. Por tudo. Vamos conversar? Ela olhou para o celular, depois para a mala pronta. Desligou. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Clara digitava com precisão metódica. O cursor do mouse se movia por gráficos, planilhas, arquivos confidenciais. Na tela, o PowerPoint exibia o título
Revisão de Conduta, Análise de Integridade Institucional, de 2019 a 2025. Mas aquilo não era apenas uma apresentação, era um dossiê. Nos últimos 20 dias, desde que os primeiros sinais da sabotagem começaram a emergir, Clara e Vicente haviam montado uma estrutura paralela de investigação. Eles sabiam que o que tinham até agora ainda não era suficiente para derrubar Eduardo publicamente, mas já era mais do que suficiente para provocar a movimentação final do conselho. Clara sentia a pressão nos ombros, mas não vacilava. Naquela manhã, uma notificação surgiu em seu celular. Um número desconhecido. A mensagem curta. Tem mais coisa do que você imagina. Podemos conversar? Assinado, Renata. Clara levou alguns minutos antes de responder. Marcou um encontro para o início da noite, num café discreto, longe da sede da empresa. Renata estava com expressão séria. Mais magra, mais pálida, mas também mais firme. Não trazia culpa, trazia decisão. Eduardo guardava documentos e backups num sistema à parte. Tive acesso a isso quando ele deixou o notebook em casa e esqueceu de sair da conta. Peguei o que consegui. Tem e-mails, contratos, mensagens com apelidos, pagamentos feitos por fora, até conversas com o fornecedor de tecnologia que começou a alterar os dados da empresa. Clara escutava em silêncio. Por fim, perguntou: "Por que você está me dando isso?" Renata hesitou, depois respondeu: "Porque ele tentou nos enganar, a mim, a você, ao filho dele. E porque não quero que esse bebê cresça achando que o pai é um homem justo, se não for." Ela entregou o pendrive. Pequeno, metálico, letal. "Isso aqui pode acabar com ele, mas o que vai fazer é com você." Clara pegou o dispositivo e assentiu. "Obrigada. Você fez a coisa certa." De volta ao escritório, Clara passou a madrugada com Vicente analisando os arquivos. "Temos tudo", disse ele sério. "Transferências, sabotagens internas, pagamentos não declarados. Com isso, podemos não só desmoralizar Eduardo perante o conselho, mas acionar o Ministério Público se você quiser." Clara pensava, em silêncio. Não havia pressa, só precisão. Ainda não. Vamos usar o que for necessário para encerrar esse ciclo, mas sem transformar a empresa num escândalo. O show dele termina no mesmo silêncio que ele sempre desprezou. Na sexta-feira seguinte, o conselho se reuniu novamente, convocado por Clara com o título Revisão de Estrutura e Segurança Interna. No auditório executivo, todos estavam presentes, até mesmo aqueles que ainda resistiam em mostrar de que lado estavam. Clara abriu a apresentação com um quadro de conexões, com nomes e setas entre setores. Nos últimos 2 meses, esta empresa foi alvo de sabotagens sistemáticas, vazamentos, manipulação de dados, ações internas orquestradas. Silêncio. Cruzamos os registros de acesso, os horários de modificação de arquivos, os remetentes e destinatários das mensagens. Todos os caminhos levam a um nome: Eduardo Monteiro. Ela projetou trechos de e-mails, nomes codificados, pagamentos. Mostrou a adulteração de arquivos em setores-chave, as mensagens recuperadas, a conversa com o fornecedor de tecnologia, as provas. Cada slide era uma lâmina afiada, cravando mais fundo na reputação que Eduardo tentava reconstruir pelos bastidores. Um dos conselheiros, que antes hesitava, se manifestou: "Isso é grave. Tem base legal. Tudo documentado, com verificação feita por peritos contratados. E mais, há indícios de que outros membros da antiga diretoria foram cúmplices. Os nomes estão sendo entregues ao nosso departamento jurídico ainda hoje." Vicente complementou: "Com base nos documentos, recomendamos que o Conselho delibere pelo bloqueio imediato e preventivo de qualquer tentativa de retorno de Eduardo Monteiro à estrutura societária da Monteiro Filhos. E, se desejarem, podemos acionar o Ministério Público." O silêncio foi rompido por murmúrios tensos. Os olhares se entrecruzavam com nervosismo.
Clara então fez sua última fala. Não estamos aqui para nos vingar. Estamos aqui para proteger. Esta empresa não pertence mais a um nome. Ela pertence a um propósito. Após a reunião, 3 conselheiros se aproximaram de Clara. O que você pretende fazer com tudo isso? Ela guardou o pendrive no bolso interno do blazer. Ainda não decidi, mas quando decidir, vai ser no tempo certo e da forma certa. Porque agora, Clara não precisava provar nada. Ela tinha todas as cartas. E a mesa estava montada. A mesa da sala de reuniões principal da Monteiro em Filhos parecia um campo de batalha prestes a ser ativado. Polida, imponente, cercada por cadeiras de couro onde cada assento representava mais do que um cargo. Representava território. Era uma terça-feira cinzenta quando a Assembleia Extraordinária foi convocada. Clara usava cinza escuro. Vicente, ao seu lado, vestia um terno preto e discreto. O clima não era de apresentação, era de julgamento. Todos os conselheiros estavam presentes. Não houve ausências. Até aqueles que não costumavam comparecer em reuniões secundárias estavam lá. Eles sabiam o que seria decidido ali não teria volta. Clara levantou-se e o murmúrio no ambiente cessou. Senhores conselheiros, agradeço a presença. Esta Assembleia foi convocada com base no artigo 27 do Estatuto Interno da Monteiro em Filhos, que permite deliberações urgentes em caráter extraordinário. Ela pausou. Olhou nos olhos de cada membro. O objetivo desta reunião é apresentar oficialmente o dossiê de condutas identificadas como ameaças à integridade da empresa. Condutas essas que colocaram em risco informações sensíveis, recursos financeiros e a própria estabilidade da governança corporativa. Clara gesticulou para Vicente, que ativou o projetor. O telão iluminou-se com o título Dossiê Estrutural, Análise de Riscos Internos, 2019 a 2025. Seguiu-se uma apresentação meticulosa, ponto a ponto. Clara falava com clareza, sem adornos. Mostrou o rastro de sabotagens, alterações de cronogramas, contratos corrompidos, comunicação manipulada. Apontou os funcionários que agiram como infiltrados e os vínculos com Eduardo Monteiro e também com ex-diretores já desligados. Todas essas ações foram validadas por peritos externos. Temos registros dos acessos, das transferências, dos pagamentos, temos depoimentos, temos testemunhas. Ela colocou o pendrive sobre a mesa. Toda a documentação completa está aqui e será arquivada junto à ata desta reunião. Um dos conselheiros, o mais antigo, pigarreou antes de falar. Senhora Clara, a senhora afirma que Eduardo Monteiro foi o responsável direto por essas ações? Clara não hesitou. Sim, como instigador, como financiador e como mentor. Tudo isso está documentado. Ele tentou desestabilizar a estrutura da empresa após sua destituição. Não apenas para questionar minha liderança, mas para sabotar um modelo de gestão baseado em transparência. Porque este modelo ameaça tudo que ele representa. Outro conselheiro ergueu a mão. E a senhora está pedindo a expulsão definitiva de Eduardo Monteiro do quadro de conselheiros da Monteiro em Filhos. E a interdição de qualquer participação societária direta ou indireta em nome dele, com base nos artigos de conduta interna e de proteção contra risco moral. Silêncio. Vicente completou. A recomendação jurídica é clara. A gravidade das ações, somada à materialidade das provas, torna a permanência de Eduardo Monteiro um risco à reputação e estabilidade da empresa. O presidente do conselho olhou em volta. Alguma objeção? Ninguém se manifestou. Alguma proposta alternativa? Nada. Então procedemos com a votação. Nome por nome, os conselheiros foram chamados. Conselheiro Gustavo, a favor da expulsão. Conselheira Mariana, a favor. Conselheiro Marco Aurélio, a favor. Conselheiro Augusto, a favor. Cada voto era um prego no caixão simbólico do poder que Eduardo ainda tentava manter.
Ao final da chamada, a conclusão foi clara e oficial. A decisão foi unânime. Clara permaneceu em silêncio por um instante. Não comemorou, apenas assentiu. Que seja lavrado em ata, disse o presidente. A expulsão definitiva de Eduardo Monteiro, com efeitos imediatos e irreversíveis. A partir de hoje, ele deixa de fazer parte, em qualquer nível, da Monteiro em Filhos. Na saída da reunião, um silêncio pesado pairava entre os conselheiros. Alguns apertaram a mão de Clara. Outros apenas assentiram. Mas todos sabiam. Algo havia mudado de forma definitiva. Vicente a acompanhou até a sala executiva. Você conseguiu. Ele está fora. Para sempre. Clara se sentou, tirou os sapatos por um instante e soltou um suspiro que parecia represado por anos. Não foi só ele que saiu, disse. Foi um ciclo inteiro. Em outro ponto da cidade, Eduardo recebia uma notificação do cartório com o termo de exclusão registrado em ata. Ele não gritou, não quebrou nada, apenas olhou para o espelho por longos minutos, até que finalmente admitiu, para si mesmo, que perdeu. O apartamento alugado por Eduardo ficava no 27º andar de um prédio novo, espelhado em uma das zonas mais valorizadas da cidade. Tinha 3 quartos, vista para o Parque Ibirapuera e móveis importados escolhidos por uma empresa de decoração executiva. Mas nos últimos dias, tudo ali parecia um cenário montado, um palco artificial onde ele era o único ator. E não havia mais plateia. As cortinas sempre fechadas, a TV ligada, mas sem som. Garrafas pela metade sobre o balcão da cozinha. Uma camisa social jogada no sofá há 3 dias. O celular vibrava raramente, e quando vibrava, era com notificações frias, extratos bancários, newsletters corporativas, lembretes de compromissos cancelados. Ele não recebia mais convites, não era mais chamado para eventos. Não era mais necessário. A exclusão definitiva da Monteiro Filhos havia sido formalizada havia menos de uma semana. A ata chegou por e-mail e no dia seguinte, por carta registrada. Nenhuma palavra além do essencial. Deliberação do Conselho, desligamento irrevogável e definitivo de Eduardo Monteiro, sem direito a retorno societário ou consultivo. Ele leu o texto 5 vezes. No início com raiva, depois com incredulidade e, por fim, com uma estranha aceitação, como se finalmente o mundo houvesse carimbado o que ele já sabia, mas não admitia. Acabou. Durante dias, Eduardo tentou manter uma rotina, levantar, se vestir, sair para caminhar. Mas os lugares por onde passava, cafés, academias, hotéis, onde antes era cumprimentado com reverência, agora ofereciam apenas olhares curiosos, discretos, julgadores. Alguns o reconheciam, mas evitavam se aproximar. Outros fingiam não vê-lo. Pior ainda, alguns simplesmente não sabiam mais quem ele era. Na manhã de uma terça-feira qualquer, Eduardo abriu uma das gavetas do armário e encontrou um velho álbum de fotos. Não era seu costume guardar memórias, mas aquele fora um presente de Clara, anos antes, num aniversário que ele quase não comemorou. Folheou com lentidão. Ali estava ele, jovem, de terno claro, ao lado do pai, o patriarca Monteiro. Clara, sorridente, ao fundo, com Lucas ainda bebê no colo. Na imagem, Eduardo forçava um sorriso, como se, mesmo no auge da juventude e da ascensão, já estivesse cansado de fingir algo que não sentia. Virou a página. Fotos de viagens, almoços em família, eventos beneficentes. Em todas, Clara estava presente. Sempre elegante, sempre discreta, sempre um passo atrás. Ele fechou o álbum e apoiou a testa na madeira da mesa. Ela sempre esteve lá. Ele sempre achou que ela estaria para sempre. À tarde, sentou-se diante do notebook. Tentou escrever algo. Um artigo para uma revista, um texto de reflexão, uma carta para o conselho. Nada saía. Abriu um novo documento e digitou 3 palavras. Eu falhei sozinho. Apagou. Digitou de novo. Eu nunca soube amar. Apagou também.
Levantou-se, andou em círculos pelo apartamento, pegou um copo de uísque e deixou intocado sobre a mesa. Sentia-se como alguém que perdeu não só o cargo, mas a identidade. O celular tocou. Por um instante, o coração acelerou. Era um número conhecido. Lucas. Atendeu de imediato. Alô? Silêncio. Do outro lado, a voz de uma mulher. A secretária da escola onde Lucas estudava, avisando que os boletos haviam sido atualizados no sistema da nova responsável legal. Ah, sim. Obrigado, murmurou. A ligação caiu. Eduardo permaneceu com o aparelho no ouvido por mais alguns segundos, como se, por mágica, o filho ainda pudesse surgir. Mas Lucas não ligava. Lucas não respondia às mensagens. Lucas agora não falava mais com ele. Naquela noite, tentou novamente. Abriu a lista de contatos, selecionou o nome do filho, chamou. Primeiro toque, segundo toque, terceiro. E então, a ligação caiu direto na caixa postal. A tela piscava. Chamada encerrada. Tentou uma última vez. Nada. A rejeição final não era de Clara. Não era do conselho, não era da imprensa, era de quem mais importava e mais doía. Com o apartamento às escuras, Eduardo se sentou diante da janela e observou a cidade. As luzes acesas, os carros passando, a vida continuando. Ele lembrou do jantar, da entrada triunfal ao lado de Renata, da expressão fria de Clara, da queda lenta e irrefreável. Lembrou-se também de Renata, no sofá, segurando a barriga, os olhos arregalados pela primeira percepção de que estava sozinha, de que ele não a escolheria de verdade. Clara o havia derrotado, mas Renata, Lucas, eles o haviam abandonado porque enxergaram tarde demais quem ele era. Eduardo levantou-se, caminhou até o espelho grande na sala e se olhou por longos minutos. O que viu? Um homem envelhecido antes da hora, um ex-marido, um ex-amante, um ex-empresário, um ex-modelo de poder. Mas, acima de tudo, um homem sem mais ninguém para culpar. Escreveu uma carta breve, sem intenção de envio. Se um dia alguém perguntar quem foi Eduardo Monteiro, digam que foi alguém que teve tudo, e que perdeu porque nunca entendeu que o que importa não pode ser comprado, controlado ou silenciado. Dobrou a folha, guardou na gaveta. Trancou. Sentou-se mais uma vez diante da janela. E naquela noite não chorou, porque até mesmo as lágrimas exigem um vínculo com algo que ainda pulsa. E Eduardo Monteiro, naquela altura, já havia se tornado um eco de si mesmo. O auditório da Federação Nacional de Indústrias estava lotado. Câmeras posicionadas em pontos estratégicos, jornalistas credenciados, empresários renomados, estudantes de administração e jovens executivos. Um público diverso, atento, expectante. No telão, o nome Monteiro em Filhos brilhava, agora acompanhado por um novo slogan: Competência herda o futuro. Era a primeira vez que Clara Monteiro falava em público desde que assumira a presidência da empresa. Sua imagem já circulava pelas redes, exaltada por revistas de negócios e editoriais que a chamavam de a diretora-geral do ano, a mulher que venceu em silêncio e o renascimento ético do setor empresarial. Mas ela não estava ali por vaidade. Nunca esteve. Ela caminhava em direção ao palco como quem sabia exatamente o peso e o valor de cada passo. Vestia um macacão branco de corte reto, minimalista, sem adornos, sem grife aparente. Sua presença falava por si. Quando pegou o microfone, a plateia se calou. Ela sorriu levemente e começou. Durante muitos anos, a Monteiro em Filhos foi símbolo de tradição, estabilidade e poder. Mas também foi palco de silêncios, excessos e privilégios hereditários. Fez uma pausa. O silêncio era absoluto. Eu estive nos bastidores dessa estrutura por tempo suficiente para entender onde ela falhava. E foi somente ao perder tudo, o marido, o nome, a estabilidade, que eu encontrei a liberdade de reconstruí-la.
E não apenas reconstruir, reinventar. Um gráfico surgiu na tela. Plano Clara. Nova governança Monteiro em Filhos. Hoje apresento a vocês um novo modelo de gestão, um que rompe com o passado, que substitui o compadrio pela transparência, que troca sobrenomes por resultados e que entende que inovação só existe quando a diversidade de ideias é respeitada e promovida. Ela passou a detalhar os pilares do novo modelo: meritocracia real, com metas claras, processos seletivos abertos e programas de desenvolvimento acessíveis, transparência total, com relatórios públicos, conselhos independentes e canais diretos de denúncia, inovação com impacto social, investindo em projetos sustentáveis, startups lideradas por minorias e tecnologias que priorizam ética e segurança. Se no passado a Monteiro em Filhos era uma torre de marfim, hoje ela será uma ponte. Uma ponte entre o que fomos e o que podemos ser. Os aplausos começaram contidos, cresceram. Esta empresa, antes símbolo de herança, agora será um símbolo de visão. Clara encerrou o discurso com uma última frase que ecoaria nas redes, nas manchetes e principalmente nas salas de reunião do país. O poder herdado é uma sombra. O poder conquistado é luz. E ninguém apaga o que é luz. Horas depois, no fim do dia, Clara voltou à sede da empresa. A recepção inteira se levantou ao vê-la passar. Ela cumprimentou com um aceno leve, sem parar. Entrou no elevador e apertou o botão do terraço. Subiu em silêncio. No alto do prédio, o vento soprava firme. O céu alaranjado da cidade se estendia até onde os olhos alcançavam. Clara tirou os sapatos, pisou no piso frio do terraço e caminhou até a beira da mureta de segurança. Não havia medo, apenas presença. Fechou os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez em muitos anos, não havia peso nos ombros. Não havia fingimentos, nem estratégias a esconder. Ela era finalmente ela mesma. A mulher que foi traída, que foi desacreditada, que foi chamada de decorativa, que foi subestimada e que agora era o nome por trás de uma nova era. Ela abriu os olhos devagar. A cidade estava ali, viva, caótica, linda e, de repente, livre, como ela. Na manhã seguinte, os principais portais de notícia estampariam: Clara Monteiro redefine a liderança no Brasil com modelo de gestão transparente e disruptiva. Discurso histórico transforma legado empresarial e inspira uma nova geração de executivos. A mulher que venceu sem gritar e agora fala para o mundo. Mas ali, naquele terraço, antes de qualquer manchete, antes de qualquer aplauso, Clara soube. Ela não precisava mais provar nada. Porque o verdadeiro legado não era a empresa, era o que ela se tornou. E aí, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.